Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Edificast, um podcast produzido pelo terceiro ano de Edificações. Hoje nós estamos aqui para explorar um tema muito interessante que é importante para todos nós. Vamos falar sobre o clima em foco, refletindo sobre o aquecimento global. E para a gente discutir sobre esse tema, nós trouxemos hoje dois convidados muito especiais, que são dois estudantes do IFRN, Larissa Targino. Oi, galera! E Heitor de Souza. Olá! Bom, pessoal, para a gente começar, para a gente introduzir esse tema tão interessante, tão importante, vamos começar introduzindo o que é o aquecimento global. Vamos discutir um pouco sobre isso agora. Gente, é importante a gente enfatizar que o aquecimento global é um fenômeno natural. Aqui na Terra já houveram vários ciclos, já teve o aquecimento, resfriamento, e eles são influenciados por fatores como variação da órbita da Terra, atividades solares, erupções vulcânicas. É muito isso mesmo, acho, só que você trouxe vários fatores muito naturais. E o que é basicamente um consenso entre a sociedade humana hoje em dia é que o que causou o aquecimento global exagerado, desnecessário... O aumento, do aquecimento global. Foi a Revolução Industrial, a primeira, na Inglaterra. E aí ela surge ali num contexto que começa a se produzir muito rápido, acaba tendo mais queima de combustíveis fósseis, Sim, a liberação do metano, do dióxido de carbono, ela aumenta muito. Então, o desmatamento também acho que influencia. O desmatamento, e aí todas essas novas formas de energia e de massa de produção, novas máquinas, isso foi muito rápido e acabou fez com que as pessoas da época, os cientistas e tal, os políticos e tal, eles acabassem esquecendo da questão ambiental. Hoje ainda nós nos esquecemos muito, mas é muito menos. E esse esquecimento causou com que hoje em dia nós estejamos lidando com as consequências. Sim. E que são muitas, né? Sim. O derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. E as temperaturas que a gente vem sentindo a cada dia, ficando cada vez maiores, né? Sim, furacões, secas. E a gente sabe que a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Exatamente. E, como a pandemia, que afetou tanto o mundo todo, influenciou para o aquecimento global? Teve algum impacto? Aumentou? Como foi esse processo? Aí teve muitos impactos, na pandemia. No começo eu achava que ia ser bom, porque todo mundo ia ficar em casa, ia andar menos de carro, ia ter menos emissão de carbono. Só que, na verdade, era o contrário. A gente saiu menos de casa, porém estava todo mundo, literalmente o mundo inteiro estava em casa, usando a energia, usou muita energia e acabou causando o efeito retorno, A pandemia, ela se correlaciona muito com a expansão das mídias sociais, das novas redes sociais, né? Isso, verdade. E essas redes sociais, com o surgimento do fenômeno dos influencers, elas fizeram com que o consumismo criasse uma nova modalidade. Ele se expandisse mais ainda. E hoje em dia, principalmente na pandemia, a gente começou a consumir de um jeito diferente e muito mais. O que só colabora para o aumento do aquecimento global, na compra de muitos... E quando acabou a pandemia, que a gente achava que durante a pandemia estava emitindo menos gases, o aquecimento global ia diminuir, só que quando acabou a pandemia, o que aconteceu com a produção industrial? Aumentou para compensar o tempo perdido. Então, esse consumismo acabou sendo também tanto influenciado pela mídia quanto pela própria produção, cada vez produzindo mais para compensar o tempo perdido. E gerou muitas mudanças, de comportamento das pessoas. Sim. Fez com que as pessoas no coletivo todas aumentassem mesmo esse consumo justamente por essa influência dessa mídia digital, dessa nova era que foi trazida junto com a pandemia, né? Sim. E tudo isso, o consumismo e a influência que as redes sociais estão trazendo para a nossa vida, nos leva para o próximo tópico que a gente vai falar, que é exatamente o lixo tecnológico, que é o que vem acarretando muitos problemas e influenciando muito no aquecimento. Nossa, muito importante entrar nesse tópico, porque todo ano
tem muitos resíduos, tipo toneladas de resíduos eletrônicos são jogadas. E muitos desses dispositivos que são descartados, são descartados tanto incorretamente quanto eles têm materiais tóxicos. Tem o mercúrio, o chumbo. Hoje em dia a gente vive o que é denominado de revolução tecnológica e as consequências desse processo, elas são muito ligeiras, são muito rápidas, que como é um processo de fabricação, de produção muito rápido, muito acelerado, hoje a gente tem indústria que produz as coisas em segundos, é algo tudo muito rápido, e aí isso também acarreta nas consequências rápidas. Hoje é não só na produção, mas também ali no meio digital, muita informação muito rápida, é, muitas novidades, Muito rápido. muito rápido. E a gente fica sempre nessa expectativa de comprar coisa nova e tal, sempre se atualizando. E aí gera isso que é Mais lixo, né? É isso que você falou. Muita gente, hoje em dia, quer sempre o status, né? Tipo, tem um celular que está funcionando, mas lançaram um celular novo. Então, o que ela faz? Ela vai lá e compra um novo, que geralmente não muda nada. Não muda a qualidade da câmera, não tem mais hoje em dia o que mudar. A quantidade de memória do celular, só muda o modelo agora. É importante ressaltar que infelizmente a gente não está preparado para esse rápido crescimento. A gente não tem estrutura para armazenar todo esse lixo, para criar saídas desse aquecimento global. E aí hoje a gente vive realidades como o descarte do lixo tecnológico, como você disse, que acabam intoxicando faixas de terra muito grandes, o que é só ruim para a população. O mar também, né? Sim. E a gente sabe que no meio dessa questão do lixo tecnológico, o que influencia muito também é a tecnologia obsoleta, que a gente sabe sobre isso, né? Que é os problemas programados para os aparelhos eletrônicos, justamente para incentivar esse consumismo desenfreado e esse descarte contínuo desses aparelhos eletrônicos. E o descarte é feito de forma totalmente irregular, né? Geralmente eles são descartados em aterros. Os componentes eletrônicos, né, podem liberar gases que contribuem para o efeito estufa. E a fabricação desses novos aparelhos, porque se você vai jogar o seu aparelho fora, ele está programado para durar ali 3 anos. Se você for jogar ele fora, a empresa vai ter que estar sempre fabricando mais e mais e mais. E essa fabricação, tanto o jogar ele fora quanto fabricar um novo, vai emitir gases e vai piorar trazer as consequências. Sim, exatamente. É muito isso, esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia. É isso mesmo, vocês falaram. E aí vai de junto ao crescimento populacional, que hoje a gente tem a maior quantidade de pessoas no mundo, em toda a história do planeta. E todas muito consumistas. Hoje em dia uma criança ela tem acesso a mais de um dispositivo eletrônico, ela já quer que descarte logo. Então virou status, né? Sim, é uma Sempre cultura status. já nossa, da humanidade praticamente em geral, talvez quase 100%, logicamente não é 100%. E a gente não vê nada assim, tanto das instituições privadas, tanto do público, né, dos estados. A gente não vê nada para impedir isso, muito pelo contrário, a gente vê incentivo. a gente um incentivo para o aumento dessas indústrias da produção, que logicamente traz um lucro para o estado, mas a gente só vê esse lucro indo para as pessoas, como podem dizer, de alto, as pessoas que já são ricas ficarem mais ricas. A gente não vê hoje. E acaba sendo assim um lucro que não tem sentido, né? Tipo, você vai ganhar um dinheiro, só que você vai estar poluindo o planeta inteiro. Você vai estar você vai a gente trazendo consequências muito grandes, a gente tá armando uma armadilha pra gente. É como se fosse pro futuro, pro nosso futuro, como se fosse um rato fazendo a ratoeira pro filho dele ser pego na ratoeira. Sim. Então, a gente falando sobre todos esses problemas, né, do lixo tecnológico, do
consumismo desenfreado na sociedade, quais seriam os exemplos de soluções que a gente pode trazer para o pessoal aí que está nos ouvindo? O que pode ser feito para que esse consumismo seja reduzido? Bom, voltando a, como eu já disse anteriormente, que faz parte da nossa cultura hoje é ser altamente consumista. Hoje nós temos que é quase que um feriado, parece como se fosse um Natal do consumismo, que é a Black Friday, que aumenta extremamente o consumo, extremamente a produção, um pico de produção muito alto, e que a gente sabe que é desnecessário, que a gente não precisa disso para viver, que é algo desnecessário só movido pelo consumismo. Então a gente tem que pensar uma forma de reverter isso. E acho que uma das boas formas seria uma Black Friday ao contrário, se é que dá para entender. Mas tipo, por que a gente não faz, tira uma época do ano para baixar a produção, para viver ali com o necessário? Para diminuir o incentivo dessas compras desenfreadas, né? Exatamente. E fazer uma era de conscientização, Sim. né? Que é suficiente já o que nós já temos, que não é Sim. necessário ficar sempre em busca de mais e de mais. Essa produção, ela gera muita emissão de carbono, né? Se a gente parar ela, assim, não vai fazer grande diferença. Mas imagina o mundo inteiro Se mobilizando parando para fazer por um tempo. Não causas. precisa ser um tempo longo para mudar tanto, sabe? No Qualquer tipo, coisa, a gente tá no nível que qualquer coisa já ajudaria. tem que ser, a gente não pode, tipo, hoje tá tendo a Black Friday, aí amanhã a gente já, pronto, agora não produz. Não, tem que ser algo, tipo, planejado, algo Sim. devagar. Tem que ser algo gradativo para não causar um colapso econômico, que a Sim. gente sabe que se parar rapidamente vai causar, mas, tipo, algo bem planejado para a qualidade de vida e o meio ambiente eles andarem ali. E também Lado a a lado. gente precisa incentivar as pessoas o consumo consciente, né? Que era isso que eu estava Isso. falando também. A reutilização dos produtos. A gente entender cada vez mais que o menos é mais, né? Sim, Que não é necessário ter tanto para ser suficiente. Às vezes, sim. com pouco, às vezes é muito melhor do que com grandes quantidades. Sim, então com tudo isso, com todas essas situações, o que a gente vê para o futuro? O que se espera para o futuro com o ritmo que a gente está indo? Então, primeiro dar uma contextualização, né? Que nas últimas décadas o crescimento populacional, a expansão urbana, a demanda de energia tem acelerado muito esse processo. O uso do carvão, petróleo, gás natural, tudo isso que a gente precisa no dia a dia, né? Acaba que é um dos maiores contribuintes para o aumento das temperaturas globais. Sim, isso vem de muito tempo já sendo alertado pelos cientistas, pelos pesquisadores, e simplesmente a gente parece que não liga, não dá bola para eles, e a gente já deveria ter aprendido isso desde do início da Revolução Industrial, ali um pouco depois, começou a notar o nível do mar aumentando, ficando mais quente e tal, e as Sempre pessoas, sendo avisado, sim, né? as pessoas não davam bola e tal, Ainda há hoje muito negacionismo sobre o isso. importante é que a gente tá lucrando, tá todo mundo feliz porque tá dando dinheiro. E aí hoje a gente vive essas consequências e os cientistas continuam falando, continuam pesquisando, mostrando os dados, e a gente continua com os mesmos hábitos, e a expectativa é que Se a gente continuar nesses ritmos, os cientistas preveem que o aquecimento global possa atingir níveis assim catastróficos. Daqui para o final desse século, os impactos podem ser irreversíveis e com o ecossistema e acabar a vida humana. Sim. E é isso, é exatamente esse perigo, né? O ambiente que nós temos, a nossa casa onde Sim. vivemos, e ele pode, Não daqui existe a uns mais. tempos, não se tornar No mais final habitável. desse século, ainda vai ter uma geração nossa aqui quando isso acabar. Por isso é tão importante a nossa conscientização, né? A gente Exatamente. falar sobre esses assuntos e sobre o que a gente pode fazer para solucionar esses problemas. Exatamente. Eu acho que é um assunto muito negligenciado pela mídia
e que deveria ter mais ênfase, deveria ter mais visibilidade. Eu acho que não tem, justamente por causa de quem está lucrando. Quem está Exatamente. lucrando vai tentar calar os cientistas, vai tentar ignorar o máximo possível. Porque eles vão se prejudicar, né? Sim, mas agora eles não estão, né? Eles veem somente o presente, ninguém quer ver o futuro. Sim, é momento de Isso. pensar No futuro? no futuro, exatamente. A gente de tanto adiar as medidas que a gente tem que tomar, sim, as medidas protetivas. Hoje a gente vive um momento que o dinheiro ele não deve mais importar. O que deve importar é se a gente vai estar vivo ou não. Sim, Olha o nível que a gente chegou. nossos filhos, se vão estar vivos, nossos netos. Se o ambiente vai poder receber eles, né? Sim. Hoje a gente tem nações sofrendo muito com alagamento, que já é um reflexo ali sobreviver ou não. Sim. A gente já chegou nesse nível. Vocês já pararam para pensar que nossos filhos podem não ver o gelo lá da Antártica, porque tá derretendo. Onde tinha gelo antigamente, hoje em dia não tem mais. Exatamente. Nossos filhos, nossos netos também podem não ver isso, podem não saber da existência daquele continente inteiro. A gente olhar para trás e entender que hoje a gente vive as consequências do descaso do passado. Sim. Então, se a gente continuar seguindo nesses passos, o descaso de hoje vai trazer ainda mais consequência para o futuro, né? Tem uma gerações ilha, próximas. Tem uma ilha que ela deixou de existir, porque o nível do mar aumentou. Aumentou por conta do aquecimento global, descongelou o gelo, hoje aumentou o nível do mar e parou de existir uma ilha onde moravam várias pessoas. Então, o tanto de continentes, ilhas que não vão deixar de existir. Então, muitas vidas vão ser afetadas e também as vidas, o ecossistema, né? As vidas marinhas, tanto também a vida que tinha naquela ilha não existe mais. Aqueles animais, aquela fauna, aquelas coisas não existem mais, porque a ilha foi tomada pela água. E é outra coisa que a gente deve pensar mais é sobre as vidas não humanas, que são vidas que não têm culpa pelo que está acontecendo. E são as que mais são afetadas. Sofrendo todas as consequências, né? E exatamente sobre isso, das vidas que são afetadas, que não contribuem, a gente sabe que a maior parte dos contribuintes para esses problemas do aquecimento global não são aqueles que estão mais vulneráveis, né? Mas são aqueles que têm o grande poder nas mãos e que promovem essas grandes poluições que aumentam o aquecimento global, mas eles não sofrem, porque eles estão em um lugar que a vulnerabilidade não os atinge. Exatamente. E atinge aquelas pessoas que pouco contribuem, mas que não tem como escapar das consequências. É muito fácil você poluir o mundo, e aí você chega em casa, você vai para o ar-condicionado. Sendo que o ar-condicionado já tá poluindo mais o mundo, só que você não vai sentir, porque se você, por exemplo, adquirir uma doença, você tem um dinheiro para pagar, só que alguém que está numa situação difícil não vai conseguir. Eu acho que eu vi um post na internet falando que é óbvio que vai ter o negacionismo dessas grandes indústrias sobre o aquecimento global. Elas não sentem essa mudança climática. Exatamente. Mas o aquecimento global, ele existe para um morador de rua. Por quê? Porque ele está sentindo quanto tá quente. Exatamente. Quando o clima muda, não é só também ficar quente, né? O clima de uma região pode mudar, por exemplo, pode ter mais chuva em uma região do que em outra e assim vai mudando. Um agricultor, ele vai sentir muito mais do que um líder. A seca, né? Ou a chuva em excesso. Exatamente. É exatamente isso. Eles não se mobilizam para mudar a situação porque eles não sentem as consequências, simplesmente. Mas aqueles que não têm nenhuma culpa são os que frequentemente são atingidos pelas consequências que a gente vê aí todos os dias, né? Sim, isso retomando a referência que a gente pegou da Revolução Industrial, praticamente toda a história disso, que é baseada num líder, um líder, entre aspas, né? Ele ali obcecado pelo dinheiro, totalmente fora da cabeça por conta do dinheiro, e ele impondo pessoas de condições de classes mais baixas a perigos à vida, sem se importar, pondo eles em situação totalmente perigo, tendo total desprezo pela vida do outro. Sim. E o que a gente vê muito nessas situações é o quê? É o descaso, principalmente de quem? Dos grandes poderes, dos poderes públicos. E
é isso que a gente também tem que batalhar e ir atrás, não apenas da mobilização individual das pessoas, não só da conscientização, mas também a gente lutar para que os grandes poderes, os poderes públicos, venham procurar soluções e ações globais, né, que mobilizem todo Sim. mundo. Públicos e privados, que hoje a gente tem empresas aí que parecem nações, parecem impérios, Isso. se assemelham muito, e não adianta a gente fazer propaganda e botar na televisão comercial 30 segundos, mandando a senhora diminuir o consumo de água na hora de regar as plantas, sendo Fechar Sim. a torneira É, na hora de escovar os que dentes. isso não vai adiantar. A gente tem que começar a pensar, Nos problemas sim, maiores, né? é, Lá da raiz, de onde vem o problema maior. E nisso, a gente sabe que tem muitas mobilizações que já acontecem, né? Sim. Que já estão acontecendo, alguns acordos internacionais. sim, hoje nós temos diversos. É até curioso em falar, porque a gente tem muitos encontros, são COPs, são acordos, e são muitos encontros e poucas mudanças. Isso. Hoje a gente tem aí talvez um dos principais, o Acordo de Paris, só que a gente não viu praticamente nada de mudança, é muita discussão, é um evento muito grande, só que pouco resultado. A gente tem que exigir, não é nem pedir, é exigir das nações, dos governantes, que eles ponham em prática Isso, que esses seja acordos. um compromisso realmente eficaz, que a gente venha Com todos os países, E que né? Pra venha diminuir essa emissão. acarretar um resultado, né? Sim. Não apenas palavras ou promessas, mas sim ações efetivas que venham trazer soluções para esse problema. O interesse desses acordos ele tem que ser no interesse do bem-estar da sociedade, da população. Porque hoje a gente tem acordos, só que abre uma brecha no acordo para agradar tal país. Mas deixa tal coisa porque senão tal país vai quebrar. E a gente sabe que se país quebrar é tirar poder de pessoas. Então a gente tem que deixar disso, tem que pensar na população. Sim. E tem algumas ações também, né, individuais e coletivas, que podem ser tomadas por a gente já. Se uma só pessoa fizer, não vai adiantar. Mas se o coletivo junto fizer, tiver a ajuda do Estado, a gente consegue dar uma amenizada aí, que seria usar energia limpa. Uma das iniciativas sustentáveis, né, Sim. que a gente tem é esse avanço das energias renováveis, Sim. né? E muita gente já está usando. Já tem, você pode andar por aí e ver várias casas com um teto de energia solar. Exatamente. Energia eólica tem também muito aqui no Rio Grande do Norte, né? Tem muito vento, a gente está usando aí de uma ótima maneira, que é uma energia, é uma inovação, é eficiente e ajuda a emitir menos carbono, né, galera? Exatamente. E amenizar os impactos aí. Se todo mundo fizer, se o coletivo se importar, se tornar mais viável para as pessoas, ficar mais barato para todo mundo ter em casa, vai ser um avanço enorme. Mas, óbvio, a gente tem que ter também a ajuda dos grandes, das grandes políticas empresas públicas sim, também. e também das empresas que estão emitindo tanto carbono, dessas grandes produtoras, elas têm que também se conscientizar e melhorar, porque se for só a população, não vai adiantar. E tem que melhorar o acesso a essas energias. Hoje, se a pessoa quiser ser boa ao meio ambiente e tal, é extremamente caro, o custo disso é muito caro. Então, poucas pessoas, mesmo que elas queiram, elas vão não ter tem muito acesso, né? E aí fica uma pauta meio repetitiva, que a gente falou diversas vezes sobre isso, das grandes empresas contribuírem para o aquecimento global, mas infelizmente talvez seja o principal ponto, é o que realmente acontece. E aí quando se tem uma saída, e acaba sendo quando se acha uma saída para o aquecimento global, ela acaba sendo desprezada pelas grandes empresas, que aumentam em muito custo, limitam o acesso, e aí, infelizmente fica só dificultando a solução do problema. Pois é. E com isso a gente vai chegando à conclusão, né, do nosso podcast. E eu queria deixar uma reflexão final para cada um de vocês, para cada um falar as últimas considerações sobre esse assunto que é tão importante. Bom,
O aquecimento global, gente, é uma realidade que todos nós enfrentamos, né? No nosso dia a dia, todo mundo vai sentir uma hora. E, embora seja natural, é um evento natural, esse processo vem sendo intensificado de maneira alarmante. Então, é importante, extremamente importante, que a gente reconheça o impacto das nossas escolhas e a gente trabalhe junto para reverter esse caminho antes que seja tarde demais. E galera, a gente tá quase no nosso último prazo para fazer alguma coisa, ou agora ou nunca mais. Bom, pessoal, como vocês puderam ouvir, a situação não tá legal. Então vamos terminar de ouvir esse podcast. Não vamos se limitar a ele, um podcast de 30 minutos. Vamos assistir mais podcasts, opinião de outras pessoas. E fazer no dia a dia, né? Não só ouvir, mas também praticar. Vamos ler, vamos assistir documentário, vamos entender do assunto e pôr em prática, como Larissa falou. Tá na hora de tomar ações, criar organizações, ONGs, assim, que ajudem no combate ao aquecimento global. E também cobrar. A gente tem o direito à vida, então a gente tem que exigir dos políticos, dos governantes, que eles façam a política de... políticas públicas que a gente tem direito, necessário, né? à nossa vida, o direito à vida. Exatamente. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês que se disponibilizaram para estar aqui com a gente, para falar sobre esse assunto tão importante. E agradecer também a você que está nos ouvindo por nos acompanhar neste episódio. E se você gostou do nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais e nos acompanhe, compartilhe com seus amigos e divulgue esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Estaremos lançando novos episódios uma vez por semana. Fiquem atentos para os próximos episódios. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, galera.